Pensa só, a pessoa que a gente é numa entrevista de emprego super formal, né, é bem diferente daquela que está relaxando com os amigos no fim de semana. Todo mundo já sentiu essa mudança de chave. Mas por que será que isso acontece? E mais importante, qual é o perigo quando a gente começa a esquecer que está usando uma máscara e ela acaba virando o nosso próprio rosto? Olha, essa pergunta aí na tela é um ótimo ponto de partida. É um exercício de reflexão bem interessante, né? O jeito de falar, as roupas que a gente escolhe, até o tipo de piada que a gente faz, tudo muda. Muda conforme o lugar, conforme com quem a gente está. E a resposta, para a maioria das pessoas, é que sim, a gente muda. E é exatamente essa adaptação que vai ser o centro da nossa conversa hoje. E é importante deixar uma coisa clara logo de cara. Ter essas diferentes versões não é falsidade, não é falha de caráter. Muito pelo contrário. Na psicologia, isso tem nome e é, na verdade, uma parte super importante de como a gente consegue, navegar nesse mundo social tão complexo. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. O grande psicólogo Carl Jung foi quem deu nome a essa máscara social, persona. Pensa nela como a imagem que a gente projeta para o mundo, sabe? É o papel que a gente desempenha para se encaixar, para corresponder ao que esperam de nós. Mas atenção, ela não é quem a gente é por completo, de jeito nenhum. É só a face que a gente escolhe, ou às vezes precisa, mostrar. E olha só que interessante, é fundamental entender que a persona não é a vilã da história, longe disso. Pensa nela como uma ferramenta, uma interface social. É ela que ajuda a deixar nossas interações mais fáceis, que nos ajuda a cumprir nossos papéis, seja como profissional, como filho, como aluna. E o mais importante, ela cria uma camada de proteção para o nosso eu mais íntimo, para não ficar tudo exposto o tempo todo. E essa tabela aqui mostra perfeitamente como isso funciona na prática. Dá uma olhada. No trabalho, a gente ativa a persona mais formal, focada, profissional. Com os amigos, aí entra em cena a versão mais relaxada e informal. Cada situação pede um modo diferente. E ter essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar, na verdade é um baita sinal de saúde psicológica. Ok, então se a persona é tão útil, qual é o problema? Onde é que mora o perigo? Bom, o problema não é usar a máscara. O verdadeiro perigo é quando a gente se esquece que está usando uma. É quando a máscara gruda no rosto e a gente não sabe mais quem é de verdade. E aí começa aquele diálogo interno, sabe? Essa vozinha na cabeça que diz: eu tenho que ser perfeito, não posso mostrar fraqueza. Quando isso acontece, a pessoa não está mais interpretando um papel. Ela acredita que ela é aquele papel. E qualquer coisa que saia desse roteiro, um erro, um momento de vulnerabilidade, é visto como uma falha terrível, inaceitável. E as consequências disso para nossa mente, para nossa saúde emocional, são bem sérias. Emoções que são super-humanas, como medo, raiva, tristeza, acabam sendo reprimidas, jogadas para debaixo do tapete porque não combinam com a máscara. E o que acontece? A vida vira uma coisa artificial, alimenta uma ansiedade constante, uma sensação de vazio e, no fim das contas, pode levar a uma baita crise de identidade. Agora, olha que sacada genial do Jung. Isso tudo se conecta com outro conceito dele, a sombra. Pensa assim. Tudo aquilo que a gente rejeita, que não cabe na nossa persona perfeitinha, não some no ar. Isso tudo é empurrado para um lugar escuro, a nossa sombra, que é como se fosse o porão da nossa psique. E a lógica é simples. Quanto mais brilhante e impecável for a persona que a gente mostra na sala de estar, mais tralha a gente vai acumulando nesse porão. Beleza. O cenário parece complicado, né? Mas como que a gente lida com isso? Muita gente pensa que ser autêntico é simplesmente chutar o balde, quebrar a máscara e sair falando tudo o que pensa, sem filtro nenhum. Mas a ideia de Jung sobre a autenticidade é bem mais sofisticada e, sinceramente, muito mais interessante. Então, aqui está o pulo do gato. Ser autêntico não é não ter persona. É ter consciência de que a persona existe. É saber a diferença entre o papel que se está desempenhando e quem se é de verdade, lá no fundo. É conseguir olhar para dentro e reconhecer os sentimentos reais, mesmo aqueles que a máscara tenta esconder. Esse exemplo aqui é clássico. Muita gente vai se identificar. É a persona do super responsável. Por fora, a imagem é de alguém que nunca erra, que dá conta de tudo, que tem tudo sob controle. Mas por dentro, a realidade é outra. Cansaço extremo, frustração, uma vontade louca de só parar e respirar. Nesse caso, a máscara deixou de ser uma ferramenta e virou uma verdadeira prisão. E se alguém está pensando, mas essa ideia é de 100 anos atrás? Pensa de novo, porque hoje, na era digital, a persona não só existe, como encontrou o seu maior palco, o mais poderoso de todos, as redes sociais.
Pensa bem, o que são os nossos perfis nas redes sociais se não as personas mais bem construídas e rígidas que a gente já criou? É a vida editada, com o melhor ângulo, a melhor luz. É uma versão idealizada onde falhas, dias ruins, dúvidas, isso quase nunca aparece, né? E o impacto disso tudo é gigante. Essa busca por uma vida perfeita online só aumenta a comparação com os outros, alimenta nossas inseguranças e cria um abismo entre quem a gente é de verdade e a personagem que a gente vive na internet. É uma desconexão bem dolorosa. Certo. Diante desse cenário todo, o que fazer? A resposta não é declarar guerra contra a persona e tentar viver sem máscaras. Isso nem seria prático. A saída é um caminho de integração, de usar a máscara com consciência. E essa é a grande mensagem. O objetivo não é jogar a persona fora. Como a gente viu, ela é útil e necessária para viver em sociedade. O lance é desenvolver uma flexibilidade, sabe? Até a habilidade de escolher qual máscara usar, saber por que está usando e, o mais crucial de tudo, saber a hora de tirar e simplesmente ser. E como se faz isso? Bom, é um processo, um caminho. O primeiro passo é simplesmente reconhecer quais são as máscaras que eu mais uso no meu dia a dia. Depois vem o questionamento. Por que essa máscara é tão rígida? O que será que ela está tentando esconder? E o terceiro passo, que exige coragem, é começar a acolher aquelas partes nossas que foram mandadas lá para o porão, para a sombra. Então, para resumir tudo, a persona é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser muito útil para a gente se conectar, para navegar pelo mundo. O grande segredo é esse: use a ferramenta, não deixe que a ferramenta use você. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quais são as máscaras que mais aparecem no nosso dia a dia? Quais papéis a gente desempenha quase no automático? E talvez a pergunta mais profunda de todas: o que é que essas máscaras estão escondendo? Ou protegendo? Parar para pensar nisso pode ser o comecinho de uma jornada em direção a uma vida mais inteira, mais autêntica.